Diz assim, palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso de número 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que tem cuidado de nós. E pedimos, ó Deus, que a Tua palavra quebre o nosso coração muitas vezes duro, que a Tua palavra responda os nossos questionamentos, indagações, e que sejamos ministrados profundamente pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor abra os nossos ouvidos, tire de nós o sono, possamos despertar nossas almas para comer do rico alimento do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quem nunca ouviu falar do tão famoso e conhecido Sermão do Monte? Talvez a pregação mais famosa proferida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse sermão, nós temos inclusive, quando fechamos os nossos olhos, o aspecto geográfico dele. Conseguimos visualizar Jesus subindo no monte, as multidões se arrodeando ao redor dele, e ele chamando para si os discípulos, que o texto diz no início, que se aproximaram. Entretanto, não há consenso de que essas palavras de Jesus, elas foram ditas apenas aos discípulos, ou para toda a multidão. É muito mais provável que tenha sido para toda a multidão, porque mesmo o início do capítulo 5, dizendo que quem se aproximou a Jesus foram os discípulos dele, se nós olharmos lá no final, no capítulo 7, 28, do Sermão do Monte, nós vamos ver que as multidões estavam impressionadas por ele, porque ele falava como quem tem autoridade. Então o texto indica que essa mensagem ela não foi direcionada apenas aos discípulos, mas ela reverberou ao coração de tantas outras pessoas, de todas as multidões ou da multidão que estava ali. E esse texto especificamente, se você fazer uma leitura breve dele, você já vai perceber que esse é um texto que fala ao coração de um povo que sabia o que era sofrer. Porque a gente precisa entender que o sofrimento, ele nunca é uma exclusividade. Nunca é uma exclusividade. E o nosso sofrimento que experimentamos hoje, ele não é um sofrimento que é sem precedentes na história da humanidade. Tudo que eu e você sofremos, tenha certeza, alguém já sofreu a mesma coisa um dia. Alguém já passou por aquilo que você passou. O sofrimento nunca é exclusivo. E tampouco o nosso tempo é mais sofrível do que as eras passadas. Nós estamos lendo um texto e uma palavra que é direcionada por Jesus para um povo que era experimentado no sofrimento. Eles sabiam que era luto, o que eram as fatalidades da vida. Um povo que sabia o que era sofrer opressão, perseguição. Era um povo que experimentava doenças simples e morriam por essas doenças simples, as quais hoje resolvemos com um simples antibiótico ou um remedinho. Esse povo sabia o que era sofrer. E também não estou trivializando o nosso sofrimento, porque todo mundo sabe o que é sofrer. Todo mundo sabe. Todo mundo já passou pela roda do moinho do sofrimento. De modo que as palavras que Jesus ele diz nesse sermão são palavras extremamente estranhas. São afirmações confusas, que destoam daquilo que era expectativa de vida.
Por exemplo, se nós olharmos no verso 3, Jesus está dizendo que bem-aventurado é quem é pobre de espírito. Vai falar isso hoje numa conferência coach. Olha alguém que é pobre de espírito e fala assim: cara, você tinha que ser feliz. Capaz de você levar um soco na cara. Aí a gente olha no versículo 6, Jesus diz: bem-aventurado é vocês que sofrem injustiça. Aonde isso, gente, tem senso, tem lógica? Jesus, ele está fazendo um sermão dotado de estranheza, de coisas estranhas. Lá no verso de número 10, ele vai falar que bem-aventurados são os que sofrem perseguição. Quando a gente vê alguém passando perseguição, a gente fala assim: tadinho, coitado, é um miserável. Nunca passa pela nossa cabeça chamar essa pessoa de bem-aventurada, de afortunada, de feliz. No verso 11, Jesus diz que bem-aventurado aqueles que sofrem insultos pelo nome dele. Hoje, especialmente no cenário religioso, quando alguém é perseguido, sofre um insulto, eles vão primeiro apelar dizendo assim: você não tomou posse da sua vitória, e é por isso que você sofre. Ou você não deu dízimo, e por isso está sofrendo retaliação do inimigo. São demônios. É verdade que o diabo, ele realmente deseja nossas tragédias. Mas a gente poucas vezes para imaginar o sofrimento através das lentes bíblicas e aquilo que a palavra do Senhor quer nos dizer. Porque quando nós olhamos isso, parece que não faz sentido algum quando lemos as bem-aventuranças. Como é que alguém que chora pode ser bem-aventurado? Como é que alguém que está em profundo lamento, tristeza e sofrimento pode ser alguém feliz e afortunado? Por isso que não faz sentido algum ser bem-aventurado por essas coisas. Não faz. Se nós olharmos com as nossas lentes terrenas, a pregação de Jesus não faz nenhum sentido. Agora, quando nós lemos essa primeira expressão do verso 4, bem-aventurado, essa palavra, ela no original, ela quer dizer afortunado, feliz, alegre. Mas existe o conceito por trás dessa palavra e dessa expressão, que não é simplesmente a alegria de você chegar e ver a comida que você gosta sendo preparada na cozinha da sua casa, ou de a felicidade por ver que seu time ganhou um jogo, ou porque você recebeu desconto em uma loja. A palavra bem-aventurado é uma alegria que é decorrente de estar harmonizado com Deus. Portanto, aqui a coisa começa a mudar. As bem-aventuranças no olhar de Jesus, no olhar do mundo terreno, realmente ele soa estranho, ele é esquisito, ele não tem lógica. Mas bem-aventurado, do ponto de vista de estar harmonizado com Deus, as bem-aventuranças, sim, elas fazem total sentido. E começa pela expressão seguinte, quando Jesus diz que bem-aventurados são os que choram. E aqui está uma coisa que o crente, ele não só deve, como precisa fazer, que é chorar. Tem muita gente que não gosta de chorar, mas chorar é bom e chorar é bíblico. Inclusive, se alguém algum dia repreender você porque você está chorando, pare de chorar, seja forte, seja firme, fale assim: estou chorando porque meu Senhor Jesus me autoriza a chorar. Ele diz que eu preciso chorar. Porque chorar é coisa de crente. Crente é alguém que tem os seus olhos regados de lágrimas na jornada dura da vida. Dura da vida. Porque o choro
é justamente a condição para algo extraordinário, que é o consolo. Sem choro, sem consolo. E é por isso que nós temos que olhar os sofrimentos da vida, aquilo que nos faz chorar, a partir da ótica de dois reinos. Dois reinos. E o primeiro reino é esse reino do mundo, a qual nós todos estamos inseridos, o mundo a qual nós vivemos. E a pergunta de milhões é: onde está Deus no sofrimento? Quem é que nunca se perguntou: Deus, onde o Senhor está diante de uma tragédia? Onde o Senhor está? E essa é a pergunta que esse primeiro reino, o reino do mundo, faz. Inclusive, o ateu, o cético, ele tem razão quando ele fala: você acredita em Deus? Mas como um Deus que é todo poderoso e totalmente bom permite que coisas ruins aconteçam? Esse é o olhar desse primeiro reino, o reino do mundo. Onde está Deus? Porque numa análise geral da vida, em meio ao sofrimento, você olhar um Deus que é chamado de amoroso e bom, sem dúvida alguma será totalmente questionado a partir de uma visão moldada desse mundo. Porque na visão do mundo, Mateus capítulo 5 não faz o menor sentido. Não existe bem-aventurança, não existe estar afortunado com essas coisas que Jesus diz. Mas irmãos, nós não fomos chamados para esse primeiro reino, o reino do mundo. Nós não somos cidadãos desse mundo. A nossa lente sobre a realidade não é a mesma do mundo. Nós não enxergamos o sofrimento como o mundo enxerga. Mesmo vivendo nesse reino mundano, os nossos princípios, os instrumentos norteadores da nossa mente, eles são conectados ao outro reino, o reino dos céus. Porque o sofrimento que nós passamos aqui na terra, seja ele qual for, ele só faz sentido se houver um outro reino. Ele só faz sentido passarmos pelo sofrimento aqui se existir um outro reino. E para a alegria do nosso coração, esse reino existe. Esse outro reino existe. Abra comigo lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15. Verso 19. E isso está escancarado, meus irmãos, nas páginas da Bíblia o tempo todo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, verso 19. Olha o que Paulo está nos ensinando àquela igreja. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Aqui está, talvez, a resposta para a nossa infelicidade diante do sofrimento dessa terra. Porque se nós somos o povo que sabemos que existe um outro reino, se esperarmos apenas a justiça do Senhor, a esperança em Cristo limitada nessa vida, nós seremos infelizes, porque estaremos olhando ao nosso redor, vemos que nada daquilo que esperamos às vezes dá certo, as tragédias que chegam na nossa porta, elas vêm com tudo, com os dois pés, e a gente é tomado de uma infelicidade sem igual. Parece que a vida perde a cor. Não é mais aquela aquarela bonita. Ela perdeu
o sentido. Quando nós esquecemos do reino, Paulo está dizendo, somos as pessoas mais infelizes da terra. E é justamente isso que Jesus ele vem nos ensinar no Sermão do Monte. Ele vem ensinar que existe um outro reino. Existe um outro modo de enxergar as coisas, outras lentes pelas quais eu posso observar as coisas ao meu lado, e aí sim me alegrar e estar em harmonia com o Senhor, e de fato viver isso que Ele está dizendo, que é ser bem-aventurado. Bem-aventurados são aqueles que não pertencem a esse reino, mas tem um outro reino a qual pertencem, e estão aguardando ansiosamente para que Ele chegue. Também lá em Romanos, capítulo de número 8, peço que você abra e acompanhe esse texto, se possível grife ele na sua Bíblia, a partir do verso de número 18, Romanos 8, 18, Paulo ele está, parece que pegando o sermão da montanha, o sermão do monte, e esmiuçando esse sermão do monte para os crentes que cultuavam o Senhor lá em Roma. Olha o que ele diz. Parece que Paulo tinha acabado de ler Mateus capítulo 5, verso de número 4. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, sofrimentos aqui ele dá a ideia no original, que é todo tipo de sofrimento, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo está no reino aqui, mas ele está apontando para o outro reino. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, pecado, humanidade caída, as setas de Satanás, na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E até agora, 2023 também. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Não é porque a gente tem um Espírito que a gente não vai gemer de sofrimento e de dor. Aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aqui Paulo ele está também vislumbrando o final da história, quando Jesus virá e governará de uma vez por todas. A redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos, irmãos. É na esperança que vivemos essa terra e esse mundo. Pois quem espera, o que está vendo? O que nós estamos vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Irmãos, é choro e paciência. Choro e paciência. Entretanto, Jesus ele dá aqui também, no verso de número 4, uma resposta. E a resposta de Jesus ela é linda, é maravilhosa. Ele fala: serão consolados. Serão consolados. E esse é o tipo de consolo que apenas Cristo pode dar aos nossos corações. Ainda que na sua angústia alguém se levante e te dê um abraço, ainda que alguém ligue para você, ainda que alguém procure servir você na sua dor e no seu sofrimento, o tipo de consolo que Jesus dá é o consolo que nada nem ninguém pode fazer com que a gente experimente. Só Ele. Porque a palavra que ele utiliza aqui é a mesma expressão que ele usou para mostrar quem era o Espírito Santo. Aquele que está ao lado, chamar ao lado, é confortar e instruir, mas alguém que grita falando: ei, vem aqui ao meu lado. Que a palavra kalel, ela é chamar em voz alta. E é isso que Jesus está fazendo, dizendo: ei, estou aqui no seu sofrimento, olha para mim.
Olhe para mim. Irmãos, desde o Antigo Testamento nós vamos ver que Jesus sempre é a resposta. Lá em Isaías, se você quiser pode abrir, mas senão eu vou fazer a leitura aqui, 61. Que foi inclusive o texto que Jesus ele leu, o primeiro sermão dele na sinagoga. Ele diz a partir do verso 1: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E agora vem esse detalhe especial. E a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram em Sião. Uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Isso que Jesus faz. Isaías está fazendo uma descrição de Cristo, de quem Ele é. Que Ele é aquele que realmente pode consolar os nossos corações. Pastor Rodrigo hoje de manhã pregou sobre o Salmo 23. Jesus é o cumprimento da promessa em Isaías, e no Salmo 23, Ele é esse bom pastor que guia as ovelhas pelo vale da sombra da morte. Mas a ovelha consegue olhar e dizer: Tu estás comigo. Lá no Salmo de número 73, um salmo inclusive que se você não viu, procure lá, a pregação que o pastor João Paulo fez aqui na igreja no dia da formatura do John Knox. Os versos 23 ao 26 diz: no entanto, quando ele começou a questionar por que aquilo que os maus fazem prospera, eles falam mal de ti e ainda se dão bem da vida, e no final ele cai em si e entende: no entanto, estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? Quem temos além de Cristo para nos consolar verdadeiramente no nosso sofrimento? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Parece que ele está pensando nesses dois reinos. Enquanto nós queremos as soluções da terra, enquanto nós estamos olhando para a terra, para a justiça na terra, para as resoluções na terra, o salmista está dizendo: quem eu poderia querer na terra além de ti? Está olhando para o outro reino. E ainda que a minha carne e o meu coração se desfaleçam, porque é isso que acontece com a gente no sofrimento. Nós nos desfalecemos. A minha herança, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. E por fim, nós nos lembramos de Apocalipse, capítulo 5, quando o apóstolo João está diante daquele dilema: ninguém consegue abrir o livro. E o texto diz: eu caí em pranto chorando, até que veio uma voz e me disse: não chore, eis aí aquele que é digno de abrir o livro. Irmãos, somos consolados apenas por Jesus Cristo. A vida no mundo mal, ela é antiga. Mas desde sempre, Cristo é o nosso consolo e o nosso consolador. E eu gostaria de fazer alguns desafios para nós nessa noite, rápidos desafios, para que a gente pudesse aplicar no coração essa palavra. O primeiro deles é que o sofrimento que eu e você passamos sempre nos molda de alguma maneira. O sofrimento nunca é em vão. Essa é a primeira aplicação. Ainda que a gente não consiga compreender naquele momento, ainda que nos falte entendimento, compreensão, não se esqueça dessa verdade extraordinária da palavra do Senhor. O sofrimento sempre nos molda, ele nunca é em vão. Nunca é em vão. Segundo desafio é que nós não podemos nos desgastar indagando a razão, porque o sofrimento sempre será um mistério.
Sempre será um mistério. Nós acumulamos sofrimento e angústia no nosso coração quando fazemos do sofrimento um bichinho de estimação. E nós estamos o tempo todo falando por quê, qual a razão disso, por que se deu isso. Mistério. O que nós precisamos entender é que, independente de sabermos ou não sabermos, Cristo é o nosso consolo, e nós devemos responder igual o salmista: a quem tenho eu na terra além de ti? Preciso ir para Ele. Preciso ir para Ele. Até porque quando nós ficamos alimentando demais o sofrimento em busca de resposta, não chorar a gente tem que chorar. Nós nos tornamos especialmente presas fáceis para um bando de doutrina errada. Um bando de ensinamento falso da Bíblia. Inclusive com boas intenções. Sabe onde a gente vê exemplo disso? Jó. Jó estava na pior, sofrendo. Era um mistério. Jó, inclusive, tinha muito menos informação do sofrimento do que eu e você. Nós sabemos muito mais do sofrimento de Jó do que Jó. Porque nós sabemos a introdução do livro, o diálogo de Deus com Satanás. A gente sabe. Jó não sabia de nada disso. Mas aí chegam os amigos de Jó com boas intenções. E Jó quase que se perdeu. Quase que se perdeu. Nós muitas vezes estamos em risco de nos perdermos se nós ficarmos alimentando o sofrimento e não corrermos para Jesus. Porque é Ele que nos consola. Terceiro desafio: foque em Jesus. Se há choro, creia que há consolo também no reino celestial. Irmãos, que expectativa do reino celestial nós teríamos se tudo aqui na nossa vida desse certo? Vamos falar a verdade, né? Vamos combinar. Nós não somos bons. Nós somos egoístas, vaidosos. Se Deus nos desse tudo, esqueceríamos dele fácil. Já esquecemos com tantas coisas que nos chamam a atenção para Ele. Imagina então se Deus falasse: não, agora tudo que está lá vai estar aqui, assim, 100%. Crente não fica doente, crente não fica com o nome no Serasa, no SPC, crente já não briga por relacionamento, está tudo bem, agora a perfeição. Nós nem nos lembraríamos quem é o Senhor. Nem nos lembraríamos. Então precisamos focar em Jesus. Se há choro, há consolo, e Ele está nos apontando no reino. E pensando no reino, o grande escritor C.S. Lewis, no livro dele que trata sobre o sofrimento, ele diz isso, que no tempo bom, Deus ele sussurra nos nossos ouvidos. Mas nas tragédias ele grita. E o C.S. Lewis diz que o sofrimento é o megafone de Deus no mundo surdo. Se não fosse muitas vezes o sofrimento, nós estaríamos surdos para o Senhor. E a terceira e última aplicação, eu pego um gancho na pregação do pastor Rodrigo, no Salmo 23, que a bondade e a fidelidade não serão negadas, jamais para nós. Você pode sofrer aqui, estar arrebentado aqui, ter um monte de dúvida, um monte de questionamento, mas saiba que quando sua vida findar aqui, você estará nas portas celestiais, e Ele estará escancarado para você. Escancarado. Porque bondade, fidelidade, não será negada para mim e para você, jamais. Jamais. Possamos perseverar no Senhor. Possamos chorar, mas certos de que Ele nos consolará. Podemos estar nesse reino, mas não se esqueça que existe um outro. E lá tudo fará sentido.